Queridos, essa é uma das cartas que Jesus, o próprio Jesus, escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Quando João estava na ilha de Patmos, exilado, o Senhor aparece até ele e manda que ele registre tudo aquilo que ele haveria de ver e ouvir. E naquele período, o Senhor Jesus manda que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas cristãs que existiam na Ásia Menor. E hoje, nessa noite, eu gostaria de compartilhar o que Jesus escreveu, a última das 7 cartas. A carta escrita a Laodiceia. Laodiceia era uma antiga cidade localizada na Ásia Menor, na região onde hoje é a Turquia. Ela foi fundada por Antíoco II, mais ou menos 267 a.C., 246 a.C. E essa cidade recebeu o nome de Laodiceia porque Antíoco queria homenagear a sua esposa. A esposa dele se chamava Laodice, então ficou cidade de Laodiceia. Imagina o Giba, nosso baterista, fundando uma cidade homenageando a sua esposa, Sandra. Como é que seria o nome? Hã? Sandréia. Imagina, é um homem muito criativo e provavelmente apaixonado por sua esposa, né? Assim como o Giba é, que eu sei. É um homem apaixonado por sua esposa e homenageia a sua esposa colocando o nome baseado na sua, né, no nome da sua esposa ali. E ficou a cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava entre 3 caminhos e era o centro financeiro comercial daquela época. Era uma rota onde transcorria as mercadorias, as especiarias, toda a riqueza daquela região da Ásia tinha que passar por esse caminho, por esses caminhos, e todos esses caminhos passavam por Laodiceia. Então ali ficavam pessoas, os banqueiros, homens ricos, abastados. Cidade de Laodiceia tinha também uma indústria de tecidos, diz, né? A história é que lá se produzia uma lã muito fina, uma lã negra fina, valiosa. Então havia muitas ali confecções, a indústria da época, né? Confecções têxteis. Aquela cidade também tinha uma escola de medicina, algo raro naquela época. Uma escola famosa de medicina, onde tinha ali provavelmente todas as especialidades da época. Provavelmente era uma cidade onde não faltava nada. O fato de ser uma cidade tão próxima, diz a história, que em 1960, ó, em 60 depois de Cristo, no ano 60 depois de Cristo, aquela cidade sofreu, aquela região, um grande terremoto que destruiu muitas das cidades. E todas as cidades da região precisaram de intervenção do Império Romano para ser reconstruídas, menos Laodiceia. Era uma cidade abastada, realmente rica. Era uma igreja que era também próspera. Assim como a cidade, a igreja também era próspera. Você imagina uma cidade onde não há pobreza, até a igreja do Senhor era rica. Mas o texto diz que era uma igreja moldada pelo mundo. Uma igreja onde o Senhor Jesus aparece dizendo que tinha algo contra ela. Note que todas as outras cartas, quando você começa a ler as cartas 7 igrejas, você vê que nas outras cartas sempre Jesus começa dizendo: Eu conheço as tuas boas obras.
Ele começa se referindo às coisas boas que aquela igreja tinha, mas depois vinha com a repreensão. Em Laodiceia, Jesus não fala nada das boas coisas que Laodiceia fazia. Jesus já chega dizendo algo que ele tinha contra aquela igreja. Laodiceia podia se dizer que era uma igreja, além de moldada pelo mundo, era uma igreja que vivia sua autossuficiência. Era uma igreja que tinha recursos financeiros. Pois diz o texto que era uma igreja autossuficiente, por isso ela foi denominada de uma igreja morna. Uma igreja que não dependia de Deus, mas confiava nos seus recursos e na sua capacidade. O texto diz, numa igreja morna, tenho contra ti que não és quente nem frio, que tu és morno. E por causa da tua mordidão e mornidão, isso, a palavra me ajuda aí. Mornidão, Jesus estava a ponto de vomitar assim. A história também diz que naquela época as cidades, muitas das cidades da região, algumas tinham água mineral que vinha dos poços, outras dependiam da água da chuva. E diz que Laodiceia, apesar da sua riqueza, era uma cidade que dependia da água da chuva e vinha, e tinha aquedutos que desciam as montanhas para que aquela água alimentasse aquela cidade. Apesar da sua riqueza, a água que vinha de aquedutos não era uma água gostosa, gelada, fresca, mas uma água que transcorria um percurso e quando chegava na cidade era uma água morna. Precisava ser refrescada, precisava ser mexida para poder ser consumida. Então Jesus chama aquela cidade, aquela igreja daquela cidade de uma igreja morna, uma igreja que não era nem para lá nem para cá, uma igreja conformada com a sua condição espiritual. Você já viu a expressão uma igreja equilibrada? Com certeza você já viu pessoas dizer, eu gosto da minha igreja porque ela é uma igreja equilibrada. Mas, queridos, eu quero dizer para os irmãos que quando se trata de igreja, quando se trata de coisas espirituais, a palavra de Deus nos ensina que não devemos ser chamados de equilibrados, porque isso pode se tornar nem quente nem frio. Isso é abominação ao Senhor. A palavra de Deus diz que ou você tem paixão pelas coisas de Deus, ou você tem amor, ou você tem ali um envolvimento pleno com as coisas de Deus, ou você não tem. Não tem meio termo, não tem equilíbrio nas coisas espirituais. Talvez alguns critiquem, pastor, mas na doutrina a gente não tem que ser equilibrado. Não. A palavra de Deus diz que é sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou a gente conhece a doutrina, ou a gente ama a doutrina, ou a gente é apaixonado pela doutrina, ou a gente não é. Não tem equilíbrio. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou a doutrina é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como ficar em cima do muro. Nas coisas de Deus, ou você é 8 ou é 80. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ser meu. Ou você tem paixão pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, ou você não tem. Você já ouviu a expressão, aquele irmão é fanático? Já ouviu?
Ah, aquele lá é fanático. Aquele irmão, isso, falta equilíbrio nele. Queridos, o problema não é o fanatismo, o problema é em quem você é fanático, ou no que você é fanático, ou por quem você é fanático. Tem muita gente que é fanático por um clube de futebol e briga ao ponto de matar o seu próximo por causa de futebol. Tem gente que é fanático por uma ideologia. Vemos aí atualmente essa divisão esquerda-direita e cristãos se agredindo, porque um é de esquerda e o outro é de direita. Fanatismo na coisa errada. Tem gente que é fanática por um estilo de vida. Ah, eu sou vegano. Não sou, viu, gente? Tá vendo essa barriguinha aqui? Não é, sou vegano. Não. Mas tem gente que briga e discute com aquele que não é vegano. E tem gente que não é vegano que fala mal do vegano. Pessoas fanáticas pela ideologia. E que a palavra de Deus diz que a gente ou é quente ou é frio. E se ser fanático é ser quente, se ser fanático é ser apaixonado por Jesus, então isso é uma coisa boa. Porque é o lugar e a pessoa certa que devemos amar e seguir. Às vezes chamamos um irmão de fanático porque ele está pregando lá no meio da praça pública. Mas se esquece que ele está renunciando o seu ego, a sua vaidade. Está se sujeitando a ser humilhado e zombado. Infelizmente, muitos nós cristãos, às vezes, rimos dele. Mas muitas vezes, na grande maioria, é uma pessoa que é apaixonada pelo Evangelho. Não está nem aí porque vão falar dele. Porque ele é fanático, sim. Porque ele ama ao Senhor Jesus. Ser fanático por Deus, Pai, por Jesus, é a melhor coisa do mundo. Tem gente que acha que uma igreja não deve ter fanáticos. Que não deve ter fanáticos, queridos. É um clube de futebol. É um partido político. Porque fanáticos significa amar de todo o seu coração, de toda a alma. Alguém que deu a sua vida por você. Tem pessoas que acham que a igreja é morna, aquela igreja que não tem as manifestações do Espírito Santo. Você já viu? Eu tenho um amigo meu, que é pastor, pastor Flavinho, a gente era jovem, nenhum dos dois era pastor ainda, e a gente convivia na mesma igreja, e ele dizia, o Adelso é batistão, eu sou do Fire, ele falava assim, eu sou do Fire, eu gosto de fogo, eu gosto de fogo. Ele dizia para mim, eu falei assim, ué, então cisca o fogo aí, toca fogo. Porque eu sou de Jesus, eu não sou do Pai. Eu sou de Jesus. E eu sou apaixonado por ele. Queridos, tem gente que acha que a igreja que grita, a igreja que fala alto, é a igreja que não é fria, que é a igreja que é mais quietinha, mais silenciosa, é a igreja fria. Isso é de encontro à palavra de Deus. Muitos acham que a igreja que tem manifestações dos dons sobrenaturais, essa é uma igreja quente. Sendo que a palavra de Deus fala que essa é uma igreja carnal. Aliás, você já leu 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14? As pessoas acham que o 13 ele dá uma paradinha, para de falar sobre os dons e agora fala sobre o amor. E depois no 14 ele volta ao assunto dos dons. Na verdade, Paulo está falando de dons o tempo inteiro. E ele começa no capítulo 3, vou pedir para o Eric projetar aí. É o Eric? É o Leon.
Isso. Diz 1 Coríntios, capítulo 12, né? Diz eu, porém, irmãos, não vos pude falar como... desculpa, capítulo 3. Capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Sabe para quem que ele está falando? Para a igreja de Corinto. E sabe quem era essa igreja? A igreja que tinha um monte de manifestações sobrenaturais. Paulo vem e começa a disciplinar essa igreja e dizer que os dons são para edificação. E chama essa igreja de igreja carnal. E aí ele vem falando, eu prefiro mais falar naquilo que é inteligível do que falar línguas inteligíveis. Daí ele começa a dizer que se você falar no dom de línguas na igreja, tem que haver intérprete. Num ou dois, tudo com ordem e decência. Leia lá o livro. Paulo começa a disciplinar aquela igreja que tinha muitas manifestações de dom. E eu não estou dizendo que o dom não existe, não. Os dons espirituais existem. Existem os dons naturais, existem os dons sobrenaturais. Mas eles são para edificação. Quando você precisa crescer. E é isso que Paulo está dizendo. Aquela igreja era uma igreja carnal e não sabia como usar os dons e estava aquela confusão na igreja. Paulo diz no capítulo 13, continuando o assunto, ele fala do amor. Quando houver o amor, quando vier o amor, as línguas cessarão, as profecias cessarão. Quando você amadurecer, você vai aprender que o amor é o mais importante de tudo dentro de você. Queridos, a igreja quente não é a igreja que tem maior manifestação de dons, mas é aquela que dá maior fruto das coisas do Espírito. Aquela que ganha almas para o Senhor, uma igreja que é apaixonada pelo evangelismo. É aquela igreja onde você olha para os membros e você vê o Espírito Santo não com manifestações sobrenaturais, mas uma igreja que vive, que aprende a ter o domínio próprio, que aprende a viver em mansidão, que aprende a usar da bondade, da misericórdia, o fruto do Espírito. Você já leu sobre ele em Gálatas 5, capítulo 22. Tem aí Gálatas 5, 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Quando a igreja tem essas características, essa é uma igreja quente. Essa é uma igreja fervorosa. Irmãos, como eu trabalho nesse ramo evangélico, né, com livraria evangélica, eu vou dizer aos irmãos, na época do cheque, você lembra? Eu tinha uma pilha de cheque sem fim, mas uma pilha. Meu pai deve lembrar. Mas era assim um bolo. E tudo de irmão da igreja. Irmão que falava a língua, mas passava cheque adoidado sem fim. Irmão que tinha o dom de profetizar, mas na hora de pagar era uma tristeza. Que adianta? Isso é ser quente? Não, isso é ser frio, humor. Uma vida quente, um cristianismo quente, uma igreja quente, crente. É uma igreja que vive o fruto do Espírito, que exala o fruto do Espírito. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
Estou apanhando aqui um pouquinho, tá? A página passa devagar. Mas, queridos, então, por que que Jesus está chamando a atenção daquela igreja? Jesus chama a atenção daquela igreja, como nós já dissemos no começo, era uma igreja autossuficiente. Uma igreja que confiava nas suas riquezas. E Jesus fala para ela comprar de Deus ouro refinado. Jesus manda aquela igreja comprar, além de ouro refinado, ouro que vem do céu. Ele manda também comprar vestes para cobrir a sua nudez. Lembre-se que era uma igreja onde havia naquela cidade muitas fábricas, né, muitas empresas, né, daquela época que produziam tecidos, lãs. Pois é, aquela igreja assimilou a cultura da sua cidade. E ela não dependia de Deus. Por isso, queridos, o texto nos ensina que uma igreja quente, um cristão quente, é aquele que vive dependendo das coisas de Deus. É uma igreja que não confia na sua própria capacidade, é aquele cristão que não confia nas suas próprias forças, mas vive na dependência de Deus. Você lembra aquela passagem de Jesus? Dois homens entraram no templo para orar. A Bíblia diz que o primeiro, Jesus disse que o primeiro batia no peito e dizia assim: Senhor, te dou graças porque eu guardo os seus mandamentos. Senhor, eu te dou graças, Senhor, porque eu consigo abençoar as viúvas. Eu te dou graças, Senhor. E aí sim foi dizendo as coisas que ele fazia. Mas depois entrou um homem que batia no peito e dizia: Senhor, eu não consigo nem levantar a minha cabeça para os céus. Ai de mim que sou pecador. Queridos, quando confiamos nas nossas forças, quando confiamos naquilo que fazemos para o Senhor, quando estamos moldados ou acostumados a lidar com o Senhor, como lidamos com os nossos negócios, como lidamos nas nossas empresas, como lidamos com a nossa família, sendo principalmente quando somos o provedor, esquecemos de depender de Deus. E Jesus diz: nada da sua riqueza, nada que você tem, nem um ouro que você tem, nem uma veste que você tem, nem os seus colírios são capazes de cobrir a sua nudez e de abrir os seus olhos. Estou ao ponto de vomitar. E às vezes eu fico olhando para as nossas igrejas. Às vezes, as igrejas que se acham quentes são aquelas que, quando está na hora do culto, a gente vê pessoas olhando no relógio. O culto está demorando demais hoje. São cristãos que ficam ansiosos, vão para a igreja, mas já ficam ansiosos, esperando a hora de ir para casa. E para quê? Para assistir o finalzinho do Fantástico? Para ver os gols da rodada? Às vezes fala: eu preciso acordar cedo, então eu quero ir para casa para dormir cedo. Pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus. Essa é uma igreja morna, esse é um cristão morno. O cristão que não tem prazer nas coisas de Deus. É aquele que gasta horas vendo as redes sociais, mas reclama que o culto está longo demais. Não tem prazer nas coisas de Deus.
O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você quer saber se você é um cristão fervoroso? Você quer saber se você é um cristão quente, como Jesus gostaria que você fosse? Quantas horas você passa lendo a Bíblia? Quantas horas você gasta orando? Ou, peraí, quantas horas você gasta pensando nas coisas de Deus? Talvez no seu trabalho você diga: eu não tenho tempo de parar de ler a Bíblia, mas pensar em Deus, conversar com Deus, tomar as suas decisões do dia a dia, conversando com Deus. Quanto tempo você tem em comunhão com o seu Deus? Quanto tempo você gasta nas suas redes sociais? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, o cristão morno é aquele que vem para a igreja para receber de Deus. Sabe aquele irmão que vem para a igreja e fala assim: o culto hoje estava fraquinho. Hoje a palavra não foi boa. Ixi, o louvor estava ruim hoje. Sabe, esse é o cristão morno. Porque o cristão quente e fervoroso é aquele que vem não para receber a bênção, mas vem para ser bênção, vem para oferecer ao Senhor louvor e adoração, independente das condições. Se o som tá bom, se não tá, se a palavra tá boa ou não tá, eu venho à igreja para ofertar ao Senhor. Esse é o cristão fervoroso, quente. Tem cristão que vem 2 vezes por semana na igreja, parece que cumpriu a sua obrigação. Falta paixão, falta paixão mesmo. Você lembra quando você esteve apaixonado? Quem que é casado aqui? Levanta a mão. Vocês já foram apaixonados alguma vez? Você lembra? Hein? É um momento gostoso da nossa história, né? Quando a gente se apaixona. Vocês lembram que o tempo, quando vocês estavam juntos, apaixonados, o tempo parece que voava, não era assim? A gente chegava perto da pessoa amada e o tempo parece que voava. Parecia que era pouco tempo. Quando vocês falavam pelo telefone, no meu tempo era telefone discado, né? A minha mãe e meu pai, eles já falaram assim: ó, você começou a trabalhar, a primeira conta que você vai pagar é o telefone. Você gosta de falar no telefone e a conta vinha alta. A gente ficava no telefone, falando no telefone, apaixonado. E aí no final eu dizia assim, na hora de desligar, era tão bonitinho. Desliga você, né? Desliga você. Ah, não. Ah, não, desliga você. Ah, não, desliga você. Aí depois dizia assim, então vamos desligar juntos. Ok? 1, 2, 3. Mas você tá aí ainda? O amor é lindo. Quando se está apaixonado, o tempo parece que voa quando estamos do lado da pessoa amada. E Jesus queria daquela igreja é que os seus filhos fossem apaixonados por ele. Que os seus filhos tivessem prazer nas coisas de Deus. Tivessem prazer em ler a palavra de Deus. Tivessem prazer em conversar com ele. Em elevar os seus pensamentos. E não tomar uma decisão sem conversar com Deus. Uma igreja quente, cristãos quentes,
São pessoas apaixonadas pelo Senhor. Não tem nada a ver com manifestação de Deus. Queridos, uma igreja morna é aquela que incorpora as tradições religiosas, invalidando os mandamentos de Deus. Uma igreja morna é aquela que incorpora as tradições religiosas, invalidando os mandamentos de Deus. Você quer saber se uma igreja é fria? Veja as tradições. Veja os rituais daquela igreja. Recentemente passamos pela Páscoa e a gente vê muito cristão, né? Que não come carne durante a Páscoa. Eu não como carne durante a Páscoa. É a tradição. Mas se você perguntar por que você não come carne na Páscoa? Não sei. É tradição, né? É. Porque Jesus foi morto e aí a gente não pode comer carne? A pessoa é pura uma tradição incorporada nos ritos religiosos. Tem igrejas que estão preocupados se pode comer carne de porco ou não. Igrejas que falam que você não deve tomar café por causa da cafeína. E aí tomam cevada. Igrejas que incorporam coisas como se fosse ritos religiosos, como se fosse algo pedido pelo Senhor Jesus. E se esquecem em relação à carne, para quem não come carne, não estou dizendo se você não comeu que você pecou, não. A Bíblia diz, em Marcos 7, 17 e 19, diz: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar o homem, porque não lhe entra no coração, mas no ventre é lançado fora. Assim, Jesus declarou puro todos os alimentos. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que você come, não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Querido, se você não come carne porque é uma tradição na Páscoa, isso não tem valor, gente. Mas se você diz, eu não vou comer carne porque eu sou louco por carne, e eu quero fazer um sacrifício, eu vou tirar aquilo que eu mais gosto para poder estar em comunhão com meu Deus. E isso tem valor. Eu estou fazendo um sacrifício porque o meu Jesus se sacrificou por mim. Quando eu torno isso uma oferta do meu coração, isso passa a ter valor. Mas não porque é uma tradição. E aí, pode ser carne, pode ser o café, pode ser até o jogo de futebol naquela semana que você diz, essa semana eu não vou. Pode ser o chocolate, pode ser o pão. É algo deliberado do meu coração. Isso é ser um crente fervoroso. Isso é ser um cristão apaixonado. Eu queria encerrar aqui. Voltando ao texto, no versículo 19, que Jesus diz para aquela igreja morna. Ele diz assim à igreja: eu repreendo, disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, Jesus disse para aquela igreja: eu disciplino a quem ama. Cristão fervoroso, ele aprende com a disciplina do Senhor. Irmãos, quem que gosta de ser disciplinado? Tem alguém aqui que gosta? Fala assim, eu gosto. Eu gosto quando o pastor me chama a atenção. Eu gosto quando um irmãozinho que tem nada a ver com a minha vida vai lá e me chama a atenção. Na maioria das vezes a gente fica furioso, não é? Na maioria das vezes a nossa humanidade fica desgostosa quando nós somos chamados a atenção. Quando nós somos disciplinados. Mas Jesus disse àquela igreja: eu disciplino porque eu amo. Eu corrijo porque eu amo. Arrepende-te. Mude o seu caminho. Queridos, o que Jesus quer da sua igreja é uma igreja apaixonada. O que Jesus quer é ter um relacionamento conosco. E olha o que Jesus diz: ao vencedor, dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono. Sabe o que ele estava dizendo? Ele queria sentar com você junto. Ele queria que você sentasse, você venha se sentar no colo dele. Ele diz: ao vencedor vai sentar comigo no meu trono. Ao vencedor vai ter o privilégio de sentar no colo de Jesus. Sabe o que ele quer? Ficar juntinho de você. Jesus nos ama. Jesus quer sim o nosso amor total, pleno. Vamos ser sim uma igreja quente. Vamos ser sim fanáticos por Jesus. Vamos ser sim pessoas apaixonadas por Ele. Vamos ser sim ter prazer na lei do Senhor. Vamos ter prazer em estar juntos como igreja. Vamos ter prazer em orar juntos, em cantar louvores juntos, em adorar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra, Senhor, o Teu Espírito Santo. Muitas vezes, ó Pai, não sendo sensíveis à voz dEle, quando nos repreende. Ficando brabo, ficando zangadinho, fazendo birra, de criança mimada, quando o Senhor nos disciplina, quando temos que enfrentar a correção, quando temos que passar por caminhos tortuosos, porque estamos nos afastando do Senhor, fazemos beicinho, ficamos bravos. Senhor, tenha misericórdia dessa igreja, Senhor. Que essa igreja possa ser uma igreja fervorosa em Cristo Jesus. Que essa igreja possa ser uma igreja apaixonada, Senhor, por Ti. Possamos buscar o Espírito Santo, não apenas por manifestações sobrenaturais, mas pela uma vida de amor, uma vida de quem ama o próximo, uma vida de quem ama o seu irmão, apesar das diferenças, uma vida que ama o Teu Evangelho, a Tua Palavra,
Uma vida, Senhor, de filhos que se arrependem e que abrem a porta do seu coração e retornam ao Senhor, que reconhece os seus erros, que reconhece a sua incapacidade, que reconhece as suas fraquezas. Uma igreja que aprende a depender do seu Deus. Senhor, nos ensina a viver assim. Senhor, molda aquilo que precisa ser moldado na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Nos ensina a ter um coração humilde diante do Senhor, que reconhece as nossas falhas, que reconhece que muitas vezes queremos ir para casa logo, que reconhece que muitas vezes falamos mal do culto porque não recebemos nada naquela noite. Senhor, se temos sido frios ou mornos, venha perdoar os nossos corações, Senhor. Venha nos ensinar a ser crentes apaixonados pelo Senhor, a serem cristãos apaixonados pelo Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.